Então, olá a todos, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio químico. Então, a primeira coisa aí é entender o que vem a ser equilíbrio químico. Equilíbrio químico nada mais é do que quando eu tenho uma reação química, onde eu tenho inicialmente os reagentes se tornando produto e essa reação ela é reversível. Então eu tenho tanto o reagente se tornando produto, quanto o meu produto retornando em reagente. Quando isso ocorre, eu consigo alcançar o equilíbrio químico. E quando o equilíbrio químico ocorre? Ele vai ocorrer quando eu tiver uma estabilidade, uma constância na velocidade em que os reagentes formam o produto e que o produto retorna em reagente, tá? Nós temos que entender o que? No início dessa minha reação, eu tenho apenas o meu reagente. Então o reagente ele começa a se tornar produto, então ele vai diminuindo a quantidade de reagente, por consequência disso, a velocidade dessa minha reação, ela diminui. E lembre, quando a gente está falando de reagente se transformando em produto, a gente vai ter uma reação direta. Quando eu tenho o produto se tornando reagente, nós vamos chamar essa reação de inversa, tá? Não vamos nos atentar na reação inversa, nós vamos sempre pautar na reação direta, que é do reagente formando produto. Como eu tenho apenas reagente, uma concentração muito elevada de reagente, a velocidade dessa reação é muito maior. Lembra que a velocidade ela depende da quantidade daquela substância. E pela teoria cinética dos gases, então eu tenho muito choque entre essa reação, tá? Entre esse meu reagente, e a velocidade dessa reação ela é maior. Conforme vai diminuindo a quantidade, a concentração dos meus reagentes, aparecendo então os meus produtos, essa velocidade tende a diminuir, até que ela chega num ponto aqui, de uma certa constância. Eu equilibrei, tá vendo? Eu tenho uma constância na velocidade, ela se mantém constante. Já os produtos, no início dessa minha reação, eu não tenho produto nenhum. Ora, eu só tenho reagente. O reagente vai reagindo e formando o produto, e aí começa a surgir a quantidade de produto. Então, o produto ele também é transformado em reagente, né? É a reação inversa. Então, a velocidade que sai de zero, ela começa a ter uma velocidade, até que ela também atinge um certo equilíbrio. Tá vendo que é uma certa constância? Ou seja, eu encontrei um equilíbrio. A velocidade com que eu tenho a formação de produto para reagente, ela se estabiliza. E eu também tenho a estabilidade dos meus reagentes formando produto. Então, quando essas duas velocidades, V1 e V2, elas se igualam, então eu tenho lá V1 igual a V2, lembrando, V1 é reagente transformando em produto. V2 é produto sendo transformado em reagente. Quando eu tenho essas duas velocidades constantes, eu atinjo então o meu equilíbrio químico, tá? Aonde a velocidade da transformação direta e a velocidade da transformação inversa, elas são as mesmas. E aí, então, a partir dos nossos cálculos, das nossas equações da velocidade de transformações, a gente consegue chegar na equação do equilíbrio. Onde eu tenho, por exemplo, N reagentes reagindo e formando M produtos. A gente utiliza, para simbolizar uma reação reversível, essa dupla seta. Tá? Em alguns casos eu vou utilizar essa dupla seta só para facilitar o grafio, o desenho, tá bom? Então nós temos lá que para encontrar essa constante de equilíbrio, a gente pode até chamar ela de Q, tá? Mas é uma constante. Nós vamos adotar o K para trabalhar com essa constante como K. Então o K vai ser uma constante, tá? De equilíbrio. Por que constante de equilíbrio? Por causa das equações de velocidade, a gente consegue igualar V1 e V2 e encontrar uma constante.
tá? Um valor constante. E essa constante K, ela sempre vai ser representada, se a gente for trabalhar com a constante em termos da concentração. Será a concentração de produto, e aí a gente vai colocar o expoente, a quantidade de produto, tá? Então, no caso, M produtos, dividido pelos reagentes. Então, no caso da concentração dos reagentes. E aí a gente vai colocar também o expoente, o número de mols daquele reagente. O que é importante salientar aqui? Essa concentração ela pode se dar por inúmeros fatores. Eu posso trabalhar com a constante de concentração, posso trabalhar com a constante baseada na pressão, posso trabalhar com a constante de ionização. Dentre várias questões, eu posso trabalhar com essas constantes. O que é mais crucial para nós é trabalharmos primeiro com a concentração. Então, a gente vai trabalhar com o Kc, que é a constante de concentração. Então, observe que o que acontece? Eu tenho uma quantidade de reagente e ela vai diminuindo ao longo do tempo e eu não tenho produto, mas esse reagente se transforma em produto e o produto começa a surgir até que ele atinge um ponto de equilíbrio aqui, ó. Esse ponto aqui, eu tenho um ponto de equilíbrio. Por mais que macroscopicamente a gente não consiga mais ver essas transformações, microscopicamente elas ocorrem, mas de modo que eu tenha um equilíbrio. A gente consegue observar aqui que a quantidade de produtos, ó, o produto é maior do que a quantidade de reagente. Então, é com base nessa concentração aqui que a gente vai conseguir identificar se o resultado final eu estou obtendo uma maior quantidade de produto ou uma maior quantidade de reagentes, tá? Então, aqui eu tenho uma reação genérica, tá? Aonde a gente sempre vai observar o sentido da minha reação direta. Então aqui eu tenho os meus reagentes e aqui eu tenho os meus produtos. A gente vai montar essa constante de equilíbrio Kc e ela vai ser igual à concentração do meu produto. Então Czão, e eu tenho lá quantidade de mols Czinho vezes Dzão, quantidade de mols Dzinho, dividido pelos meus reagentes. Azão, quantidade Azinho de mols, vezes Bzão, elevado à quantidade de mols de B, que é o meu Bzinho, tá? Que eu chamei ele de Bzinho. Esse valor aqui vai me dar a minha constante de equilíbrio. E é com base nessa constante que eu vou entender a magnitude, se eu tenho uma formação maior de produtos ou se eu tenho uma formação maior de reagentes. Por exemplo, se o meu Kc ele for um valor maior do que 1, eu sei que eu estou favorecendo a formação de produtos. Logo, olha só, eu tenho aqui P sobre R. Se esse valor é maior do que 1, quer dizer que o meu P tem que ser maior do que o R. Então aqui eu tenho mais produto, ou seja, a quantidade de produto é maior do que a quantidade de reagentes. Agora, se eu tenho a minha constante Kc menor do que 1, eu tenho favorecimento aos meus reagentes. Então, a quantidade de reagente é maior do que a quantidade de produto. No entanto, se eu tenho o meu Kc exatamente igual a 1, eu tenho uma quantidade de reagente exatamente igual à quantidade de produtos. Então, é com base nessas informações da minha constante que eu vou determinar, após a minha transformação, né, após a minha reação, quem será favorecido. Se é favorecida a quantidade de produto ou se é favorecida a quantidade de reagente. Tudo bem? No próximo vídeo eu vou resolver uma questão para que nós possamos compreender melhor essa questão da concentração, da constante com base na concentração.